quero ler um texto da palavra de Deus aqui. Esse texto aqui está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Marcou muito a nossa vida, né? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, nos diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Graças a Deus. Antes de eu passar para a minha esposa, que vai trazer alguma parte da mensagem, esse tema aqui é muito pertinente, sobre vida de verdade. Então eu queria dizer, dar um testemunho bem rápido, assim, que houve com a minha vida, né? O que aconteceu comigo. Eu, aproximadamente, quando eu tinha uns 7, 8 anos, assim, os meus pais se separaram, e eu tinha mais dois irmãos. E o que mais magoou entre os meus irmãos, quem mais atingiu aqui fui eu. Porque o mais velho teve dificuldades, mas ainda... E o mais novo, por ser mais... Mas eu estava com 8 anos, mais ou menos, e aquilo machucou bastante comigo. Então eu queria me vingar, que alguém tivesse separado os meus pais. Então eu fiquei com esse ódio no meu coração, assim, bastante tempo. E isso foi fazendo muita coisa errada. Após, para vocês poderem entender, com 11 anos, mais ou menos, a 12 anos, eu já estava fumando maconha, isso há muitos anos atrás. Você vê que eu tenho 64 anos. Passa 11, olha, quase 50 anos atrás, né? 50, e eu já estava fumando maconha. Naquela época, para fumar maconha, a gente precisava ir longe, porque até as mulheres naquela época, se visse alguma coisa errada assim, elas corriam com carroça, com vassoura, batendo na turma. A gente tinha que fazer assim, porque não podia fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. Então a minha vida foi piorando cada vez mais. Por causa desse ódio, eu tinha um vazio no meu coração, que eu não sabia o que era esse vazio no meu coração. E eu tentei buscar em várias áreas. Sexo, passar a noite toda zoando, mas depois, quando tudo parava, aquele vazio no coração voltava de novo, e queimando fumo, fazendo outras coisas. E por causa disso você vai trazendo outras coisas, começa a furtar, roubar alguma coisa para poder, por causa do vício, e vai indo, até que chegou o ponto que eu estava bem pior mesmo. E foi ao ponto que eu fui preso, e a pedido do meu pai, que
conversou com os advogados lá da Volkswagen, falou com um delegado aqui de Santo André, que o que podia fazer com esse rapaz, que era, no caso era eu. Aí eu havia tido uma briga com os policiais, e eles tinham me machucado bastante, e eu também tinha machucado eles com a roupa, né? Então, aí eles fizeram um acordo entre eles. E disseram, bom, então vamos fazer o seguinte, não, porque ele ter feito todas essas coisas erradas aí, eu deixo para lá, não vamos abrir mais processo nenhum sobre ele. E por outro lado, eu tinha que lhe dar a ideia, que o delegado deu a ideia de tirar, desaparecer comigo aqui da área, ir embora daqui. Porque os soldados iam tentar fazer alguma coisa comigo, né? Então o próprio delegado deu essa ideia, para que internasse eu num lugar, até que essas coisas velhas que estavam ainda, né? E foi onde que meu pai me levou eu num lugar, numa casa não é casa de recuperação, não. Era psiquiatra mesmo, que eu fiquei 47 dias no meio de louco, de bêbado, só era dividido as mulheres, era dividido, né? Mas o resto tinha todo tipo de gente lá. Naquela época era tudo misturado. Assim. Então eu fiquei 47 dias ali no meio deles. Eu não aguentava mais, porque 47 dias era pior. Era melhor que eu estivesse na cadeia do que no meio do louco, porque louco, eles não sabem nem o que está fazendo. É verdade, eles não sabem o que eles fazem. Quer enfiar alguma coisa no ouvido, querendo conversar, e eu não conseguia nem dormir de noite, com medo de que eles iam fazer uma besteira. Mas ficou esse tempo todo, aí eu queria fugir, escapar. Foi onde que meu pai me levou eu para Tupã. Foi onde que eu fui na casa de um tio meu, na roça, e eu fiquei 2 anos e 8 meses lá. E esses 2 anos e 8 meses foi onde depois eu conheci a minha esposa, né? E foi onde que eu fui conhecer um pouco da roça, essas coisas. Um pouco que eu sei hoje em dia foi por causa desses 2 anos e 8 meses que eu fiquei lá. Mas aquele vazio no meu coração continuava a mesma forma. Então, eu fui casar, nós casamos, né? Eu e minha esposa. Então, até meu pai dizia assim, você vai casar com uma moça direita, né, da roça, a família toda assim, você vai mudar, você vai transformar, né? Eu falei, não, eu também quero que muda, né? Aí casamos, né? E quando viemos para São Paulo, eu vim para São Paulo novamente, aí fui trabalhar, comecei a trabalhar, mas aquele vazio no coração, eu nem sabia o que era esse nome vazio aí. Mas parecia que faltava alguma coisa na minha vida, né? Aí comecei a beber, em vez de quando aparecia queimar fumo, alguma coisa, mas não ligava tanto para essas coisas mais. Mas estava tudo atrapalhado. E os meus filhos, era uma bênção para nós, mas para mim eu tinha um vazio enorme no meu coração. O que aconteceu? Isso foi mais 13 anos. 13 anos. Aprontando. Eu só sentia bem quando eu estava trabalhando, ativando, fazendo alguma coisa no trabalho. Mas depois, quando eu saía dali, eu não tinha ter prazer em nada. Então eu ia para beber, fazer essas coisas. Isso foi mais ou menos 13 anos. Aí esse vazio foi quando eu ouvi a mensagem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu fui numa igreja, lá em Santo André, e foi onde eu
ouvi a mensagem, fiquei bem, como vocês estão lá atrás assim, eu fiquei lá atrás assim, como quem diz, né? Eu sou muito esperto e esse pregador que está pregando aqui, esse aí, ele é malandrão e ele está enganando todos esses trouxas que estão aqui, e eu não. Eu sou o bambambam, aqui ninguém pega de mim não. E conforme ele estava trazendo uma mensagem, lá em Atos capítulo 9, que fala sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo. E foi aonde que Deus, o Espírito Santo, começou a mostrar no meu coração como eu era safado, sem vergonha, mesmo, pilantra, nojo, imundo, eu era mesmo. Então Deus, quando Ele mostra assim, Ele deixa a gente de uma tal maneira. Eu queria que ele morresse, que ele sumisse, eu queria desaparecer. E justamente quando eu estava, o Espírito Santo havia mostrado como eu era pequenininho, desde que eu era pequeno, eu feito coisa errada, sabe? Na escola, o que eles comiam, até mesmo que as crianças, quando brincavam, né, eu roubava até o lanche. O lanche. Então, o lanche. Eu não me preocupava com nada, não. Eu roubava os caras mesmo, pegava na frente e tal. Assim, foi mal. Então isso, Deus me mostrou todas essas coisas erradas, por causa esse ódio. E Ele deixou claro que a minha briga não era com as pessoas em si, como eu magoava as pessoas. E a minha luta era com Ele, eu é que estava. Então, naquele momento, foi que o pregador que estava terminando de pregar, e ele fez o apelo. Aí ele falou, você que já fez isso, fez aquilo. Parece que ele sabia tudo da minha vida. Eu pensei que até o meu primo tinha dado a ficha para ele, né? Ele sabe tudo do que tinha acontecido. E depois ele falou assim, Flora, eu não posso te fazer nada. A única coisa é que você possa receber a Jesus como Senhor e Salvador, né? E Ele é que pode mudar a sua vida. Então, se você quiser fazer isso, você toma a sua posição, sai daí, vem aqui, tal. Foi como se fosse dado uma ordem que Ele havia me dado naquele momento. E naquela hora eu levantei e falei, é agora, é a última vez que eu vou tentar fazer isso aqui, né? Porque senão, não sei mais o que eu podia fazer na minha vida. E foi onde que eu fui, foi mais algumas pessoas que receberam Jesus, e eu, naquele momento, eu fiz aquela oração que eles pedem para a gente orar, e eu orei, e eu fiquei naquela expectativa, né? Eu falei, meu Deus, e agora? E graças a Deus, passou a segunda, terça, quarta, e eu não bebi, não aprontei assim, falei, meu Deus, né? Aí quando chegou no sábado, me chamaram eu para fazer um trabalho lá dentro dos pedreiros, lá que eu ajudava a turma também. E lá a gente bebia bastante, aprontava, né? Quando cheguei lá, fui trabalhar com os caras para me ajudar lá, todo mundo, você quer beber isso? Quer? Não, eu digo, hoje não estou com vontade. A hora que eu tiver vontade eu tomo, mas agora não. Olha, e todo mundo falou, ixi, o cara ficou doido agora, né? Não bebe mais, não faz nada. E eu, até a sua irmã, né, fez aí eu tomei lá, todo mundo, não, rapaz, agora tomando refrigerante, olha, rindo de mim. Eu falei, não, vou ficar aí, se der vontade, olha, Deus me... Então, daquele tempo, já faz mais ou menos quase 3 anos, né, que Deus me libertou, né, graças a Deus. E a partir daquele momento, eu e a minha esposa e os nossos filhos, eles começaram depois de segunda, terça, quarta, quinta-feira, né? Nós passamos a viver de acordo com esses textos da palavra, que eu não entendia nada disso aqui, né? Morrer para si. Eu tornei já morrendo.
mesmo, eu não queria mais fazer nada. Eu só queria fazer o que Deus quisesse. E graças a Deus Ele alegrava o meu coração. Então aquele vazio que estava no meu coração foi preenchido. Então até de hoje nós estamos assim, atrás disso até hoje, né? Segunda, terça, quarta, quinta, assim. Então a turma fala, esse cara é louco, eles são loucos, né? Como fala? Quando o cara fala demais de Deus. Fanático. Então. Mas é assim, é que nós vivemos para isso. E me dá prazer, isso me dá prazer para mim. Se o dia que eu não posso ir qualquer coisa, é como se eu estou sentindo. Eu quero estar, além dos irmãos, e também estar na presença de Deus. Então eu queria rapidinho ter falado isso para vocês aqui, para saber sobre a minha conversão, né, que houve aqui. E hoje pela manhã, quando eu estava vendo também o devocional, que eu faço outro devocional, né? Eu já tinha feito, mas depois eu estava lendo esse aqui, né? O devocional. Não desista do seu chamado. Eu comecei a ver tudo a minha vida, Eliana, né? Depois que a vida comigo está dando tudo certinho. Até essa parte aqui, quando fala aqui sobre o general que mandou o soldado lá e atleta Filipides, né? Que corresse até Atenas, situada a cerca de 42 quilômetros dali. E eu, na hora H, eu tinha já pensado há muito tempo sobre uma coisa aqui. Eu falei, meu Deus, quando o Senhor me deu vida, até os 35 anos eu só fiz besteira. 35 anos. E eu sempre dizia assim, Pai, pelo menos me dê uma oportunidade para que eu viva, pelo menos 35 anos, servindo a Deus, as pessoas, pelos 35 anos que eu aprontei e fiz coisas erradas antes de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E eu lembrei disso por causa dos 42 aqui. Eu falei, então eu já vi que Deus vai me dar pelo menos 42 anos depois que eu me converti. Então, você pode ficar tranquila, né? Porque ela já estava preocupada, porque eu estou com 30 anos, com 30 anos que nós nos convertemos, né? E eu com 35 eu tinha feito coisas erradas, então ela fica preocupada que daqui 5 anos, até 5 anos, eu já vou morrer. Não, já aumentou mais agora vai para 42 aqui, por causa disso aqui, tá vendo? O soldado, eu sou como um soldado, eu estou me esforçando aqui, né? Como um atleta, estou me colocando aqui. Então eu queria dizer isso para vocês aqui, que vocês são jovens, não faça besteira o que eu fiz por 35 anos. Em 35 anos, vocês têm tempo para fazer coisas grandes para Deus. É que alguém teve que fazer coisas erradas. E Deus deu como é que fala, misericórdia para mim. Então, eu quero dizer, porque tem pessoas, quando a gente dá um testemunho, tem gente que fala assim, puxa vida, eu queria ter, acontecer igual ele também poder ter um testemunho desse para falar o que aconteceu aqui. Não faça isso, não faça isso de jeito nenhum. Aprendam com o meu erro, meus 35 anos que eu fiz besteira na minha vida. Com 35 anos dá para vocês, antes de vocês aprender as coisas de Deus, estudar, viver, entende? Mudar, como é que fala? A geração, como é que fala? Geração, né? Tá vendo?
E Deus me deu esse tempo para mim ainda, é porque eu estou aqui, não é verdade? Então eu queria passar então agora para minha esposa, ela tem bastante facilidade de estender aqui. Eu vou ficar aqui, aí eu consigo visualizar vocês, tá bom? Né? Ok? Tá bom? E interessante, né, o nosso devocional hoje, que fala de um Filides, né? Bem parecido com Felipe, né? E na Bíblia também tem um Felipe que correu, né? Felipe lá de Samaria, Jesus falou para ele, olha, sai de Samaria, né? Vai para um lugar deserto que lá você vai fazer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Ele ficou lá esperando, só via passarinho voando, né? Árvore balançando. Aí, de repente, passa uma carruagem. E a carruagem vinha acelerada, né? Uma Mercedona aí vinha, né? Era do ministro lá da Finanças, né? E ele estava. Aí o Espírito Santo falou, ó, ajunta-te essa carruagem aí, sério. E para fazer isso, o que ele precisou? Até que alguém olhou e falou, tem um cachorrinho aqui do lado, já de língua de fora, né? Sobe aqui. Né? Então é dos Felipes, né, Felipe? Prepara aí, né? Vai correr bastante. Tá bom? Mas Deus, Ele dá força, né? Interessante que depois, a Bíblia não fala como ele retornou para Samaria, né? Acho que o Espírito Santo arrebatou. Ele falou, bom, agora você vai no meu aviãozinho. E levou ele de novo lá para Samaria, né? Gostoso. Viver com Jesus é aventura. Viver com Deus é aventura. Antes de... Todos vocês estão com Bíblia aqui? Rafael, sua Biblinha? Ah. Vamos lá. O outro Rafinha, todos vocês com Bíblia? Quem está sem Bíblia? Nós vamos amarrar a Bíblia no Rafinha. Vamos passar uma ficha, uma faixa assim. Ontem a Bíblia dele estava abertona assim em cima da caminhonetinha lá. Falei, por milagre que não choveu, não olhou tudo, hein, garoto? Mas onde que estava? Onde que estava? Quando você não sabe não está sua Bíblia, o negócio é sério, né? O negócio é muito sério. Bíblia, é claro que nós precisamos ter no coração, né? Mas nós não podemos nos envergonhar e andar com ela, porque de repente existem momentos que você precisa de algum lugar que você ainda não decorou, né? Vamos esperar a Rafinha chegar. Quero dizer para vocês que a minha esposa, ela foi e tem sido, né, corajosa, porque aguentar eu. E os meus filhos também aguentaram e suportaram. Né? E ela, pelo menos 3 anos, né? 13, né? 13. Está diminuindo 10 aí. Sabe por que eu suportei? Sabe por que eu suportei? Porque eu nunca brinquei com Deus. Eu não conhecia o Deus da Bíblia, mas eu achava que eu tinha Deus. E Deus me honrou. Porque Ele sabe o que vai dentro do seu coração. Né? Não basta só você decorar e saber um monte de versículo e não viver. Sabe por que eu não desisti? Porque eu fui diante de um altar, quando eu me casei, e eu fiz um voto. E o voto dizia que separar só na morte. Então isso funciona. Isso funciona. E quem me deu força para aguentar? Deus. Deus tinha um plano. Né? Deus tem um plano na sua vida. Quando você for namorar, né? Comece a orar, Senhor, eu quero uma esposa. Eu quero uma esposa que preenche tudo aquilo que eu vou precisar. Porque a vida 2 é um complemento. O Walter tem dons totalmente diferentes dos meus. E eu não tenho os dons que ele tem. Mas os dois se completam. Entende? Então Deus tem seus planos.
Então, o homem e a mulher, o jovem ao casar, tem que estar totalmente descentralizado da nossa cultura, dos nossos conceitos aí fora, né? E que os políticos querem cada vez mais como é que chama? Os gays, eles querem desconstruir. A palavra é exatamente essa. Eles querem fazer uma lei para desconstruir a família. Olha que absurdo. Desde o princípio, a família é um homem e uma mulher, né? E os filhos são consequências, são a extensão da família que iniciou. E os gays, então, eles querem entrar com uma lei para desconstruir aquilo que Deus construiu. Então, se a gente não tiver essa palavra, nós vamos amarrar ela, passar uma faixa no seu peito aqui, você vai andar com ela grudada, para você não largar mais a sua biblinha. Biblinha de tamanho, mas grande em poder. Antes de nós começarmos aqui a falar, eu gostaria que todos vocês ficassem em pé e aplaudissem de todo o coração o Espírito Santo de Deus. Que o Pai e o Filho, eles não ficam com ciúmes por nós aplaudirmos o Espírito Santo de Deus, porque os três são um. Jesus está em pé à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Amém? Então saiba disso, que você tem um intercessor que te ama grandemente. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu quero falar hoje relacionamento com a igreja, né? Eu quero falar para vocês aqui rapidamente, agora no início, depois eu tenho muita coisa para falar. Não sei que horas que vai terminar, Tiago. A hora que tiver que parar, você fala para mim que eu paro. Toca o sininho aí, né? Então, vamos ver. O que não é igreja? Igreja não é um templo. Claro que na nossa língua portuguesa, está claro para nós que quando nós vemos uma construção com uma cruz lá em cima, nós denominamos como igreja. Tá? Mas para nós hoje aqui, nós não vamos ver a igreja como o templo como a igreja, né? Nós vamos ver o reino de Deus, ele não é a igreja. A igreja, ela está inserida no reino. O reino, ele é mais abrangente, né? Então, quando a Bíblia fala do reino, ele está falando de algo bem abrangente, e nós fazemos parte deste reino, tá? A igreja também, ela não é um show, nem um evento. Ela não é algo que você possa caracterizar por algo que você foi ou assistiu e denominar aquilo como igreja. Então, o que é a igreja? A palavra utilizada na língua original do Novo Testamento para a igreja é eclesia. Significa assembleias dos chamados para fora. É uma junção de duas palavras. Ek significa fora e kalel quer dizer chamados. Então, chamados para fora. Então, a igreja então é um conjunto de pessoas chamadas por Deus para formarem um grupo especial que leva o seu nome. Amém? Então, nós levamos o nome de Cristo. Quando a igreja começou? Não sabemos. Uns dizem que foi no dia de Pentecoste que a igreja iniciou. Outros falam que a igreja iniciou quando Jesus nasceu. Outros falam que a igreja iniciou quando se deu a crucificação. E outros dizem que o Velho Testamento, o povo judeu, era a igreja, né? Mas uma das coisas que nós podemos ver é que no Novo Testamento fala muito sobre igreja, né? Então,
E a igreja, que Jesus deixou bem claro para nós, ele disse que ele não moraria em templos feitos por mãos humanas, mas sim no nosso corpo. Então nós vamos hoje considerar que eu e você somos igreja de Cristo. Amém? Então quero falar alguma coisa aqui. Vida de verdade, né? O tema do nosso acampamento, vida de verdade. Só pode viver uma vida de verdade todas aquelas pessoas, né, que a igreja é composta, que são nascidos de novo e obedecem à palavra de Deus. Então veja bem, por mais que a gente impõe ensinamento, se aquela pessoa não nasceu de novo, ela não consegue obedecer à palavra, porque aquilo não penetra, bate e volta, não faz sentido para ela. Então a igreja, ela é composta por aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, que reconheceram o seu pecado e agora querem obedecer à palavra de Deus. Abra aí em Mateus 16. Mateus 16, no versículo 18. Irmãos, eu quero dizer para vocês que agradeço a oportunidade de vocês terem nos convidado, mas aqui no nosso meio tem tantas outras pessoas que poderiam estar falando o que eu vou falar aqui. E eu quero dizer que eu sou uma pessoa que amo a igreja de Jesus. Eu tenho no meu coração uma gratidão muito grande. Tá? Então vamos ler aqui. Quem gostaria de ler? 16, capítulo 16, o verso 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Tem outra tradução? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo. Então veja bem, nós vamos dar alguns passos hoje, e nós vamos ver o que a igreja não pode deixar de ser. A igreja, para ela ser igreja, ela não pode deixar de ser. Ela não pode ser negociável. Negociar com coisas, negociar com pessoas. Nós temos que ser inegociáveis. Nós não podemos fazer aliança com outras pessoas, por mais simpáticas e boas que nós vemos. Nós não podemos nos aliançar com políticos, nós não podemos negociar os nossos tempos, os nossos talentos e os nossos dons. Muitas vezes você é desafiado, você tem um determinado tempo. Aí você diz assim, o que eu vou fazer agora com esse tempo que eu tenho? Eu tenho 2 horas, o que eu vou fazer? Aí logo sopra uma intenção na sua mente, eu vou para a internet. O que você deve fazer? Você não pode negociar o seu tempo. Você tem que dizer, não, eu sou a igreja de Cristo e eu preciso me relacionar com o meu Senhor. Então eu vou fazer aquilo que é da parte de Deus. Então coloca isso no seu coração. Nós devemos ser inegociáveis. Nós temos que tomar uma postura neste mundo que tenta nos manipular através de propagandas, através de jogos, através de pessoas que chegam até nós e tentam querer nos dobrar. E nós temos que ser inegociáveis. Toma essa postura. Por quê? Aquele que está dentro de você é maior do que aquilo que está no mundo. Os nossos amigos que não têm os nossos conceitos, eles não podem prevalecer sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós precisamos entender que nós devemos perguntar sempre a Ele. Quando houver dúvida, o que eu devo fazer?
Pergunte a ele, com certeza, ele como seu melhor amigo, ele vai te instruir. Veja bem, a igreja não pode deixar de ser exclusivamente de Jesus. Eu e você não podemos deixar de forma nenhuma de sermos exclusivos. Olha o que diz aqui. Ele diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, ele diz minha, pronome possessivo singular, minha, não é deste nem daquele. A IBMR não é minha, não é do pastor, não é de A, de B, é do sumo pastor Jesus Cristo, que fundamentou aquela igreja. Nós passamos, mas o dono da igreja, ele permanece. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19. Enquanto você abre lá, eu quero dizer para você aqui, que tem algumas pessoas que ainda pensam que Pedro é o pai da igreja, é o Papa, é o Todo-Poderoso. Pedro não é. E ele deixa bem claro aqui no original, quando ele chega aqui: eu também te digo que tu és Petro. Petro, no grego, é uma pedra pequena. É uma pedra pequena. E ele diz: sobre esta pedra, sobre este rochedo, sobre este bloco que ele não é transportável, edificarás a minha igreja. E quando nós pudemos ver com os nossos olhos aonde esse diálogo aconteceu, esta pedra que Jesus mostra para Pedro, ele estava mostrando, era uma rocha muito grande, a rocha está lá até hoje. Então Pedro, ele é uma pedrinha, e Jesus Cristo, ele é o rochedo, ele é a montanha, ele é o bloco que ele não é removível. Então, lembra-se de uma coisa: a igreja de Jesus aqui na terra, ela está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Agora, aqui diz aí em 1 Pedro. Alguém pode ler? 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Está vendo? Não foi com prata nem com ouro, mas foi comprado com o quê? Precioso sangue. Precioso sangue. Quem comprou essa igreja? Jesus. Então quem é o dono da igreja? Então lembra-se de uma coisa: quem é a igreja? Eu e você? Então nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. E nós somos exclusivamente de Jesus. Porque Ele nos comprou, Ele pagou o preço. Não tem outro que não seja Jesus o nosso dono. Ele é o nosso dono porque Ele pagou o preço. 1 Coríntios 6,20, o que ele diz? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então o nosso corpo não é para o nosso bel prazer, amém? Amém. É para glorificar a Deus. Meninas, preste bem atenção. O seu corpo tem muito valor. Tem muito valor. Tem um que pagou um preço muito alto pelo seu corpo. E as mulheres são instigadas, são desafiadas pela mídia a expor o seu corpo. Lembra-se de uma coisa: o seu corpo, existe uma grande tentação nas mulheres em querer mostrar o seu corpo. O seu corpo não é mais seu, é de Deus. Então quando você tira uma foto sensual e coloca lá no Facebook, você está pecando. Você está pecando, porque você está mostrando algo que não é teu.
E tem alguém que está de olho, está desejando e está pecando também. Jesus disse: glorificai a Deus nos vossos corpos. Nem tanto os homens, né? Nós sabemos que tem uma classe de homens aí, mas mulheres são tentadas a todo momento por outras mulheres a ser uma mais linda do que a outra. Sabe onde que está a beleza da mulher? Sabe aonde está a beleza da mulher? Sabe? No seu interior. A Bíblia diz isso. Não está nas joias, nas roupas, não está no corpo, está no interior. Quantos homens se frustram achando que a beleza exterior acompanha o interior? Engano. Às vezes sim. Nós temos aqui no nosso meio muitas meninas lindas, e com certeza tem Jesus e o seu interior é lindo também. Mas nós temos que ser linda por dentro. Que quando você para conversar com alguém, aquela pessoa fica impressionada com você. Pelos seus ideais, pela sua postura, pelos seus pensamentos, pelos seus conceitos. Descarta isso. Descarta isso. A beleza exterior, né? Um homem não pode olhar para... Não. Nós temos que ver aquilo que nós levamos dentro de nós. O tesouro mais precioso que é Jesus. Isso é que faz a diferença na vida das mulheres. Não é o seu cabelo, não é a cor da sua pele, não é se você é gorda, se você é magra, se você é alta, se você é baixa. Não é isso. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Nosso corpo é para glorificar o Senhor, aonde nós estivermos. Eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje, mas eu temia Deus. Quando eu comecei a namorar com o Walter, ele era um moço experimentado. Ele era um moço que já tinha experimentado tudo, do mundão. Eu não. Só que cheguei para ele e disse: olha, comigo é assim, assim e assim. Eu me posicionei. Não cedi 1 milímetro. E ele me respeitou. Durante todo o nosso período de namoro, 2 anos e 7 meses, nunca ele me tocou em partes que não era dele. Nunca. E eu não conhecia esta palavra, eu não conhecia isso, glorificar a Deus. Mas eu temia a Deus, sabia que eu tinha um Deus e que aquele Deus me via aonde eu estaria. Poderia estar longe, porque a gente tinha medo também dos pais, de não fazer coisas erradas, mas eu temia a Deus. Então lembre-se disso. Você foi comprada, o seu corpo agora não é mais seu. Você precisa pedir licença ao Espírito Santo de Deus para aquilo que você vai comprar. Espírito Santo de Deus, isso aqui está bom para eu sair na rua? Isso daqui está bem para eu ir trabalhar? Isso daqui está bem para eu estar cantando na frente da igreja? Isso está bem para eu me colocar diante das crianças? As crianças seguem quem? Seus líderes, seus mestres, né? Uns falam tia, outros já falam os professores, os maiorzinhos, né? Seus professores, mas ele está seguindo quem? Ele está sempre seguindo alguém. E nós precisamos ter este cuidado e falar: Senhor, o meu corpo é para ti. Então guarda tudo que você tem para o seu amado, que com certeza ele já está separado, só você não sabe quem é, mas Deus no tempo certo vai revelar e trazer até você. A igreja, ela não pode deixar de ser fundamentada em Jesus Cristo. Se você estiver fundamentado em você mesmo, você pode ser tudo, menos a igreja de Jesus. Nós vemos aqui que Pedro, ele era o quê? Uma pedrinha, né? Mas Jesus era a pedra
angular, a pedra principal que os construtores precisavam colocar numa edificação para sustentação daquele edifício. Então Jesus, ele é a nossa igreja, a nossa vida tem que estar fundamentada no Senhor Jesus. A igreja, ela não pode deixar de ser a agência do céu aqui na terra. O que é uma agência? É uma instituição que cuida dos assuntos específicos. Agência de automóvel vende o quê? Automóvel. Agência de notícia, ela faz o quê? Proclama notícia, leva notícia. De moda, leva a moda. E nós? E nós? O que nós levamos? A Bíblia diz aqui, o início do ministério de Jesus, abra lá em Mateus 10, capítulo 10, no verso 12. Quem achar pode ler, por favor. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Mateus 10, no versículo 12. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Aqui eles foram designados aqui. Aqui Jesus chamou os seus apóstolos e designou eles para que fosse e levasse o reino de Deus. Aonde vocês entrarem, vocês levam a minha paz, vocês levam o meu reino. Então Deus, o que ele fez? Ele deu uma ordem, ele deu uma missão para que o reino de Deus fosse divulgado e espalhado nesta terra. E nós vemos aqui que eu e você, como igreja de Jesus, estão inseridas nesse reino. Nós temos uma missão para fazer. Qual que é? Levar o reino de Deus, levar a paz aos corações das pessoas, levar vida aos corações das pessoas que estão mortas. Duas características do reino. Em Romanos 14, 17, diz assim que o reino de Deus, ele não consiste nem em comida nem bebida, mas ele consiste em retidão, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 4, 20, ele não consiste simplesmente em palavras, mas em poder para vencer o mal, para vencer a natureza humana. Deus colocou eu e você aqui com uma missão para levar algo para mudar. Se Deus não tivesse usado o primo do meu marido e a sua esposa para trazer para nós o Evangelho, onde estaríamos nós hoje? Mesmo aqui em São Paulo, na capital, com todo o movimento que nós estávamos aqui, onde estaríamos nós hoje? Será que estaríamos vivos ainda? Pensa nisso. Então veja bem, o reino de Deus é algo que Deus coloca na nossa mão para nós estarmos o quê? Levando para que haja mudança e transformação. Jesus, ele não pediu. Jesus, ele deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai, implantai o meu reino. Esta é uma ordem de Jesus. E nós precisamos fazer. E nós precisamos fazer, não é questão, não estou sentindo, não estou achando, mas é algo que Deus colocou para nós, para a igreja. Ide por todo mundo e pregar a toda a criatura. A igreja não pode deixar de ser a representação visível que Jesus é vencedor. Queridos, às vezes nós deparamos com alguns crentes aqui neste mundo que dá vontade de virar as costas e falar assim, deixa eu pregar novamente aqui o plano da salvação, porque não transmite que Jesus é um Jesus vencedor. Você não parece uma igreja vencedora.
uma igreja perseguida, ela é uma igreja vencedora. Por quê? Ela está no meio de um fogo cruzado e ela permanece em pé, permanece inabalável. Em 1 João 4,9 diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. O que está no maligno? O sistema deste mundo. Mas, se Satanás for dar uma passeada, como ele passeia sobre a terra, né? Nós sabemos disso porque ele tem essa liberdade. Deus deu, ele tem essa liberdade nesse período de tempo ainda. Chegou diante de Deus lá no livro de Jó, e Deus falou para Satanás: Satanás, por onde você anda? Ele falou: de passear e rodear a terra. Ele falou: tem visto o meu servo Jó? Ele falou: claro, sabia tudo da vida de Jó. E saiba de uma coisa, se ele for dar uma passeadinha por aqui, ele vai ver que aqui tem um povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que ele não pode nos destruir, porque nós temos um vencedor, servimos o vencedor. Jesus morreu, ressuscitou e ele está vivo. Então eu e você, nós temos que transmitir esta palavra de vitória, que nós temos um Deus vencedor. Mas eu estou capengando. Um dia, nós estávamos conversando com o irmão do Walter. Nós tínhamos voltado da escola bíblica, passado lá pela casa dele, e nós deixávamos o filho dele, que era adolescente, que nós evangelizamos, e ele foi para a igreja conosco. E nós batendo um papo, tal, ele falou assim: vocês entregaram a vida para Jesus, mas não vi nada de diferente. Vocês não terminaram a casa de vocês, ainda a casa de vocês está sem terminar, né? Vocês têm um carro aí que era uma Brasília 74, nós estávamos em 84, por aí, tinha mais de 10 anos, uns 10 anos, né? Ele falou. Eu falei: olha, querido, realmente, as coisas materiais, tudo continua o mesmo, mas o que eu tenho aqui dentro de mim e o que ele tem dentro dele é valioso, é precioso. Nós temos tudo o que nos faltava antes. Deus nos deu e servimos um que é vencedor. Abre para mim lá, se você puder, em Efésios 3:10. O pastor acabou de relatar o testemunho dele e eu sou testemunha ocular, que ele não mentiu em nada. Então veja bem, quando um homem, uma mulher está preso na prostituição, nos vícios, nas coisas erradas, nas enfermidades, e eles entregam a vida para o Senhor Jesus, o que o diabo acabou de acontecer com o diabo? Ele perdeu. Não é? Quem ganhou? Quem foi o vencedor? Jesus. O que diz Efésios 3:10? E isso aconteceu a fim que, agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Está vendo? Então, a igreja de Deus, ela é indestrutível. É vista pelos principados e potestades, tanto da parte das trevas, como da parte dos anjos do Senhor. Nós somos vistos. E Deus nos usa de que forma? De multiforma, de muitas maneiras. Porque o nosso Deus é um Deus de diversidades. Então, Deus não repete sempre a mesma coisa. Eu imagino que o céu vai ser algo tão esplêndido, que a cada momento que você viver, você vai ter uma surpresa. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Né? Quando nós amamos as pessoas, nós não fazemos o melhor para aquela pessoa. Nós queremos agradá-lo. Nós queremos vê-lo bem. Então o que nós fazemos? Nós fazemos o melhor, não é? Então Deus preparou. Céu é sinônimo de coisa boa. Lembra-se disso. Não pensa que o céu, o céu, vou lá, vou dormir o tempo todo. Mentira, não vai dormir não. Lá é algo precioso. A igreja não pode deixar de ser. A igreja não... Alguns estão rindo aqui porque
Gosta de dormir. Olha, esse sono aí é sono de cansaço, é sono de fadiga. Lá no céu não vai ter fadiga, não vai ter cansaço. Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Depois, no final da pregação, eu vou perguntar para vocês, e vocês vão falar em voz audível aqui, para nós, o que o Espírito Santo falou, o que você vai fazer. Você não está fazendo ainda, o que você vai fazer. Por quê? Porque você é igreja, né? A igreja tem funções aqui na terra. Então, eu e você precisamos executar a função que Deus nos colocou. Já sabe qual é a sua? Até o final da pregação você vai saber, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Habita em nós e fala conosco, amém? A igreja não pode deixar de ser a igreja da comunhão e relacionamento. Tem igreja reunida que não tem comunhão. Vocês já viram uma coisa dessa? Um briga com o outro e é chamado de igreja. Olha que vergonha. A gente liga a televisão aí, o que a gente vê? Uma disputa de poderes. Que vergonha de saber que nós carregamos esse título de evangélicos também e os outros Irmãos, quando vocês me encontrarem no supermercado, em lugares públicos, eu quero pedir um favor para vocês. Não me chame de pastora. Ô, irmã Geni, Geni, pode me chamar até de Geni, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Não me chame de pastora. Tá? Eu não vou achar que você me desrespeitou. Porque o título, nunca me importei com o título. Quando o Espírito Santo falou para mim do título, eu levei um susto. E eu achei que eu estava ficando louca. Há 30 anos atrás não existia pastora, nem a Sônia Hernandes estava no rádio para anunciar que ela era pastora. Quando o Espírito Santo falou comigo. Ainda bem que eu tinha e que eu tenho, né? Uma pessoa que eu possa compartilhar e que me conhece. Mas quando eu cheguei para ele, eu falei, já vou chegar prevenida. Dizendo já, eu falei para ele, bem, eu estou ficando louca. Ele falou, como assim? Vamos lá, bem, olha, eu estou ficando louca. Para ele não dizer, você está louca? Né? Algo assim, porque eu nunca tinha ouvido na minha vida que existia uma mulher pastora. E ainda mais, aonde eu congregava, uma igreja tradicional. Olha, não tinha nem dentro da igreja. Então, eu estranhei. E ele me aconselhou. Entende? Então, veja bem, é algo que Deus coloca aqui na igreja que deveria glorificar. E, no entanto, nós sentimos vergonha. Diz que tem um shopping aí num determinado lugar, num shopping, aí no centro de São Paulo, que se for para pastores, não vende mais parcelado. Verdade. Não vende mais parcelado. De tantos calotes. Não é o caso nosso, né? Graças a Deus. Eu estou falando isso de coração aberto. Não é o caso nosso, né? Nós compramos e nós pagamos, né? Todos vocês aqui têm compromisso e responsabilidade com aqueles que confiarem em vocês. Permaneçam assim e vocês vão glorificar a Deus através da ação de vocês. Então veja bem, o corpo de Cristo. Alguém abre para mim lá em Colossenses 3:12. Quando nós falamos aqui em comunhão, relacionamento, irmãos, nós não estamos falando que você tem que pensar exatamente como eu penso. Você tem que gostar exatamente das coisas que eu gosto. Não, nós vivemos aqui na unidade do Espírito Santo. Porém, uniformidade não existe entre nós. Cada um é de um jeito, cada um, né, tem o seu jeitão de pregar a palavra, de seu estilo de música que gosta, etc, etc. Então, vamos lá. Colossenses 3:12, o que diz? Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os
escolheu para serem dele. Portanto, visitam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Olha, tradução bonita. Uma tradução mais tradicional. Vamos ver. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tá vendo? Entranhas de misericórdia, arraigado. Sabe o que é isso? Você conhece grama? Se a gente pudesse arrancar um pouco daquela grama lá, vocês iam ver que as raízes da grama, ela tá assim, ó. Sabe? Você não consegue separar, porque ela tá grudada. Você tira da terra, chacoalha a terra e ela continua com as raízes toda uma grudada na outra. É isso que Jesus quer para mim e para você, que nós estejamos entranhados um no outro, sabe? Em comunhão e relacionamento. O que Jesus disse? De que forma nós seríamos conhecidos? Porque nós falamos a paz do Senhor? Porque nós entramos e saímos da mesma igreja? De que forma? Por causa do amor. Ele disse, olha, nisto todos conhecereis que vós sois o meu discípulo, se amardes uns aos outros. O amor. O amor é a marca da comunhão e do relacionamento. Quem que está aqui que você ainda não conversou com a pessoa? Vamos ver. Dá uma olhada aqui ao seu redor. Você fala assim, com aquela pessoa eu não conversei, nem cumprimentei. Vamos ver. Com quem ainda você não conversou? A mãe do irmãozinho aí, você, sua mãe, a Suzy, estava preocupada, foi lá perguntar para mim, meu filho está lá no cantinho sozinho, está parado lá. Eita. E você acordou de touca, né? Eu falei para ela. Ele está lá entranhado lá, ele está lá enraizado lá com o pessoalzinho. Vamos lá, Tati, você já conversou com todo mundo aqui? Eu? Não. A Tati? Já conversou, Tati, com todo mundo aqui? Com quem você não conversou? Vamos lá. Com quem? Comigo. Comigo quem? O Felipe? Então vai lá dar um abraço no Felipe. Falou, Felipe? Eu vou morar no céu com você. Vamos lá, Rafael, Rafinha. Com quem você não conversou? É difícil, Rafael, né? Com quem você não conversou aqui, Rafael? Com quem? Conversou? Quem você... não posso nem falar para ele. Quem não conversou aqui? Vamos ver. Maiara. Com quem? Maiara não está lembrando. Quem? Igor. Com quem você não conversou ainda? E não deu um abraço? Então vai lá no carro. Vai lá. Ele está no para a linda, tem uma boa notícia para você. Nós vamos morar no céu juntos. Amém? Glória a Deus, tá vendo? Ixi, ele estava esperando esse momento, né? Aleluia! É o Espírito Santo de Deus, amém? Então veja bem, queridos, nós estamos aqui e Deus nos reveste para nós amarmos uns aos outros, para a gente estar entrelaçados. Aquela menina é chata nada, é chata porque você não a conhece. Porque a partir do momento que você a conhecer, você vai falar, uau, eu pequei tanto tempo julgando. Todas as pessoas são boas, porém, são diferentes das outras e nós temos que aceitar as diferenças no nosso meio. É só isso para nós, é só isso, entendimento, né? E todos são amados do Pai. Ninguém aqui, Deus ama mais o pastor do que você que está chegando agora, de forma nenhuma. O amor de Deus é incomparável e é para todos. Abrem aí, por favor, 1 Timóteo 3,15. A igreja não pode deixar de ser. Vamos lá. 3,15, 1 Timóteo.
Alguém achou? Vamos correr um pouquinho? Mas se eu demorar, esta carta vai dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Tem outra tradução? Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja não pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? Aqui tem uma. Sabe por quê? Aqui dá-se a entender que aqui era um quarto, um cômodo, lá era outro. Percebe? Agora, eles quebraram essa parede. E quebraram a outra parede. Por que não quebraram aqui? Para sustentar a construção. Para ela não cair. E eu e você somos o quê? Coluna e firmeza da verdade, irmãos. Verdade, não é mentira. Da verdade. O que nós estamos sendo desafiados aqui? Viver uma vida de verdade. Viver uma vida de verdade. Viver uma vida de verdade. Então eu tenho que ser coluna. Eu tenho que ser sustentáculo. Aonde eu estiver, eu não posso deixar as coisas rolar. Se eu estou lá na minha sala de aula, tem crentes lá que não está nem aí com Jesus, eu tenho que ser coluna. Ele é assim, mas eu não sou. Eu sou coluna do meu Deus. Eu sustento aqui a palavra do Senhor. Olha, queridos, vou falar para você. Deus não suporta farisaísmo. Sabe o que é farisaísmo? Eram os religiosos da época que achavam que era e não era. Eram verdadeiros artistas. E sabe o que significa o original da palavra artística? Artista é hipócritron. Hipócritron. Aquilo que a gente pensa que é, mas não é. É uma pessoa hipócrita. E nós não podemos ser mentirosos no reino de Deus. Nós temos que ser coluna e firmeza da verdade. A hipocrisia, ela gera uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade, uma falsa santidade e um falso cristianismo. Um falso cristianismo. Alguém abre para mim Mateus 7, 21. O que diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o próximo versículo? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não, Matéria, olha, veja bem, o negócio é muito sério. Nós não podemos ser artistas dentro da igreja. Nós não podemos ser cantor, artista, gospel. Nós não podemos ser artistas, pregadores. Nós não podemos ser crentes, artistas. Nós não podemos ser hipócritas. Agora, veja bem aqui o que Jesus fala. Pessoas que expulsaram demônios. Pessoas que profetizam. Pessoas que operam maravilha. Operação de milagre. Operação de milagre está acima do dom de cura. Não é? Eu orei, a irmã que está com dor de cabeça, eu orei e ela foi curada. O dom de milagre, de maravilhas, está acima. Então é algo poderoso. É gente que está aí fazendo o negócio acontecer. Faz o negócio acontecer. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim. A manifestação do poder não garante que você está sendo aprovado por Deus. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter essa preocupação. Porque às vezes tudo que você está fazendo está tudo certinho.
Mas e as motivações? Olha aqui, vou falar para você. A nossa vida, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos, tem que acompanhar em atitudes. Nós fomos fazer uma visita essa semana, um casal, e eles são pessoas sérias. E estão chegando na nossa igreja e falaram assim, olha, nós estamos amando a igreja de vocês, porque é exatamente aquilo que nós queríamos para nós. Diante de tanta coisa que a gente vê por aí, nós estávamos preocupados, porque nós não estávamos encontrando uma igreja do estilo da nossa igreja. Eles não membros, mas já consideram. Falou, eu quero compartilhar algo com vocês. Nós estávamos voltando de uma viagem, e no avião havia lá, ela falou, nem sabia que era uma banda, mas nem sabia que era a banda gospel, e nem a cantora que era. Uma cantora que vende disco, que vende CDs, que vende DVDs, que já ganhou disco de ouro, e que maravilha, né? E eu entendi o porquê que eu não tenho nenhum CD dessa pessoa, porque eu nunca simpatizei, e eu não tenho um CD. Quando ela contou isso, e o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito, né? Quando nós olhamos e temos a preocupação de comprarmos aquilo que é para a nossa edificação e para a nossa saúde espiritual. E ela falou que eles estavam no avião, estavam numa gazarra, né? Então antes o avião atrasou, por quê? O comandante pedia para que eles desligassem os celulares, eles não desligavam os celulares, eles pediam para que eles deixassem de tirar fotografia naquela hora, e eles não obedeciam. E eles estavam num grupo, entendia-se que era uma banda, mas não sabia que banda que era. Por quê? Porque não tinha testemunho. Canta do Senhor, grita do Senhor, pula para o Senhor, né? Dá aleluia para o Senhor, mas não tem atitude que prova que é do Senhor. E ela falou, olha, e o comandante precisou falar, e tornou a falar, e ele falou, olha, nós estamos atrasando, porque nós precisamos que vocês desliguem. Tá? E no final do voo, quando o avião chegou ao seu destino, o próprio comandante falou, olha, nós queremos agradecer, fulano de tal que está aqui, fulana de tal que está aqui, queremos cumprimentá-la pelo seu aniversário e agradecer porque vocês fizeram o voo conosco. Percebe? Então não é pelos nossos CDs de ouro, não é pela nossa voz de ouro, não é pela nossa arte que nós vamos ser reconhecida pelo Senhor, mas nós vamos ser reconhecida pelo nosso testemunho. Tá certo? Vamos lá. Tem um outro irmão também, porque nós estamos falando aqui a coluna e a firmeza da verdade. Um casal da nossa igreja estava compartilhando conosco as situações difíceis que estão vivendo, que as pessoas estão vivendo no meio evangélico. Pastores se separando das suas esposas, e ele trabalha com um pastor. E esse pastor compartilhou com ele, sabendo que ele é crente, já fez faculdade teológica, tudo compartilhando com ele. E ele então, este membro da nossa igreja, começou a aconselhar esse pastor. Olha, tal, não tem jeito, não, porque isso, porque aquilo, não tem jeito, tal. E não tem jeito, e estava assim. Aí, para surpresa dele, uns 2, 3 dias depois, ele convida este irmão da nossa igreja para fazer um encontro de casais, fazer parte da igreja dele, e pasme, não é num cantinho lá não, é numa igreja em São Caetano, tá? Então, um lugar bem conceituado. E eles foram convidados para ir num encontro de casal, né? Eles até se interessaram. Falaram, tá bom, e onde vai ser esse encontro? Ah, vai ser em tal lugar. Falou, quem vai ser o preletor? Sou eu o preletor. Falou, o quê? Você não tem condição de ser preletor. Irmãos, se a nossa vida é uma mentira, nós precisamos parar com aquilo que nós estamos fazendo. Para tudo. Peça perdão ao Senhor e começa tudo de novo. Porque a Bíblia diz que a igreja ela não pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade. O soldado romano, ele não poderia ir às batalhas
se ele não colocasse o cinturão. E o apóstolo Paulo, quando olha para a armadura do soldado, ele dá uma olhada, ele diz: uau, é isso que os crentes precisam, estar amarrado com a verdade, compromisso com a verdade, viver com a verdade. Aí a sua casa não vai cair, tá? Deus vai permitir que você vai chegar até o fim. Então veja bem, precisamos ter cuidado e não receber nenhuma instrução de pessoas que não vivem a verdade. Sabe por quê? Porque o mesmo espírito que está nela de mentira, quando nós damos oportunidade para ela orar por nós, colocar a mão na nossa cabeça, ou ir na nossa igreja, ocupar o púlpito, o espírito que está sobre aquela pessoa passa na igreja, passa a atuar na igreja. Por quê? Porque demos legalidade para uma pessoa que não estava em condição. A igreja não pode deixar de ser sustentada pela palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja não pode deixar de ser sustentada pela palavra de Deus. Veja bem, festa é bom, mas isso não sustenta a igreja. Eventos são bons, a gente fazer e a igreja se alegra, mas isso não sustenta a igreja. Chamar pessoas de fora, pessoas diferentes, para dar cordinha na igreja local, isso não sustenta a igreja. Pregação com eloquência, isso não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vivem atrás de coisas, gerando dentro da igreja para sustentar a igreja. O que sustenta a igreja é que quando eu uso a palavra de Deus, trago uma pessoa para a igreja e diz: olha, esta era assim, assim, e hoje está assim, assim. O Diego, né, Diego, está aqui conosco. Isso nos honra, isso nos alegra de saber que Deus nos presenteou, colocando Ele conosco. Isso nos anima, isso nos empurra, isso nos impulsiva a andar, a correr, a permanecer nessa jornada, porque Deus está confiando em nós, porque o nosso sustentáculo é a palavra de Deus. Então veja bem, e o diabo sabe da importância da palavra de Deus. Por isso, lá na parábola da semente do semeador, ele diz: a semente que caiu à beira do caminho, essa foi arrebatada por Satanás. Então veja bem, se nós não atentarmos, Satanás vai arrebatar a palavra da igreja, vai arrebatar a palavra da família, vai arrebatar a palavra do jovem e vai arrebatar a palavra do adolescente. Fica firme aí com o Senhor, porque o Senhor é aquele que te dá a vitória. Veja bem, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a maior fonte de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos santifica. Jesus disse na última oração antes dele morrer, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra. Ele não falou: olha, o templo é a verdade, fulano de tal é a verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é um antídoto contra o pecado e ela te protege. Ela coloca sobre você uma blindagem. O Salmo 119, no versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você for tentado, lá onde você está, lembra-se que Deus coloca a palavra de Deus no seu coração para que você não venha pecar. Este é o teu antídoto. E a palavra de Deus te dá direção. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, literalmente, eles colocavam uma lâmpadazinha na sua bota para poder andar na escuridão. E a lâmpada guiava alguns passos, mas ele diz: luz para o meu caminho. Então Deus é aquele que nos guia os nossos passos, mas também nos dá direção para chegarmos aonde precisamos. A palavra de Deus, ela é fonte de entendimento.
O Salmo 119, versículo 130, você pode encontrar aí para mim? No Salmo 119, no versículo 130. Enquanto você encontra, eu vou dizer para você que a palavra de Deus é a maior fonte de prosperidade. Ele diz que todos quanto andam no caminho do Senhor terá a sua vida próspera. Você encontrou o Salmo 119, 130? Pode ler para nós. E a exposição das tuas palavras à luz dá entendimento aos simples. Está vendo? Ele dá entendimento aos simples. Então veja bem. Agora abra a sua palavra, a palavra de Deus, lá em Mateus 7, e eu vou finalizar. Lembra-se, se você quer prosperidade, a Bíblia diz que nós não devemos de cessar de ler e meditar no livro desta lei. Antes, nós devemos o que? Estar pensando, refletindo nele dia e noite, para fazer conforme nele está escrito. Então, depois de tudo isso, então Deus prosperará o seu caminho. Tá? Tem pessoas que a riqueza antes de obedecer. Não, a obediência vem antes da bênção. Então veja bem, a obediência, ela gera uma ação. A ação, ela gera uma bênção. Tá? Então, lembra-se que a obediência está na frente. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um moço, uma moça prudente, que edificou a sua casa, a sua vida na rocha. E ela caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, um jovem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora eu pergunto para você, de que lado você está? Daquele que quer viver, praticar a palavra de Deus, ou daquele que acha que está tudo bem na sua vida? Qual estratégia que você vai usar, se você quer obedecer, para você fazer a obra de Deus? Qual é a estratégia? O que você pensa? Jesus já tem um final para nós. Nós somos a noiva de Cristo, e Ele vai fazer para nós uma grande festa que vai durar 7 anos. Nós somos a noiva. Deus já tem um final para nós. Para todos aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Mas antes de nós chegarmos lá, de que maneira nós vamos chegar lá? O que você pensou para a sua vida? O que você vai fazer? Você é um crente, né? Você é a igreja de Jesus. O que você pretende fazer aqui na terra, daqui por diante? Quem gostaria de falar? Sabe por quê? Nós não fomos salvos para nós esquentarmos bancos. Não. Nós não fomos salvos para ir no domingo, chegar lá, ouvir uma boa música e dar glória a Deus, aleluia. Nós não fomos salvos para isso. O que você pensa fazer? Qual é a sua estratégia daqui para frente? Vai continuar a mesma vidinha? Hipócrita? Parada? Limitada? Ou Deus te mostrou aqui nesse acampamento que você tem asas e pode voar? Eu não posso mais ficar, ai de mim, ó céus, ó terras. Eu tenho um poder incalculável dentro de mim. O Espírito Santo colocou esse poder. Para quê? Para eu fazer a diferença e resgatar pessoas que estão nas trevas. E pasme,
Quando Deus chamou Ezequiel, ele estava no exílio. Ele estava lá há 6 anos. E ele não era profeta. Depois dele estar lá, longe da terra dele, se submetendo como escravo naquela terra, lá, Deus começou a usá-lo e atuar. E Deus levou ele a um determinado lugar, num vale, e mostrou para ele. Falou para ele: Ezequiel, o que você vê aqui? O que você está vendo? Ele falou: um vale de ossos secos. Deus falou: porventura esses ossos podem viver? Ele falou: Senhor, não sei, tu sabes. Tu sabes. Às vezes Deus vai falar algo para nós e nós não temos resposta. Mas Deus quer de nós o quê? Disponibilidade. Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, deixou os seus pais. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi para um lugar que ele não sabia. Ele não sabia. Deus não deu toda a jogada para ele, não. Ele foi. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Deus falou para Pedro: Pedro, vai lá em Cesareia. Era tudo estranho para Pedro. Eu sou um judeu, Senhor. Entrar na casa de gentil, não posso. Mas Deus falou: não, Pedro, eu estou te mandando. E Pedro quebrou as regras, quebrou a tradição, quebrou os costumes. E ele foi, era estranho. Talvez é estranho para você o que o Espírito Santo está falando agora. Paulo queria ir para um determinado lugar. E o Espírito Santo falou: não, você não vai para Bitínia, não. Você vai para Macedônia. Você vai para outro lugar. Quando temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz. Ele nos conduz. O Espírito Santo disse para mim: você é uma pastora. Eu te coloquei como pastora. Eu disse: olha, não vem não. Não vem não. Não, isso nem existe. Eu comecei a discutir com o Espírito Santo. Isso há 30 anos atrás. Não. Estranho, totalmente estranho. Então pode ser que Deus está falando estranhamente no seu coração, algo que você não viu, não ouviu, mas saiba que é um desafio de Deus. E Ezequiel, lá no vale, Deus disse: Ezequiel, profetiza. Profetiza. O que Deus quer dizer com isso? O Deus, o Todo-Poderoso, Ele confia em mim, confia em você, para você pregar a palavra. Tem crente que só quer pregar a palavra dentro da igreja e quer pregar para crente. Para quem que Ezequiel pregou? Para um vale de ossos secos. Nós temos que pregar para mortos. Mortos. Eu pergunto para você: tem morto na sua casa? Tem morto na sua família? Tem morto onde você trabalha? Tem morto na sua escola? Tem morto na sua vizinhança? Prega para o morto. A obra quem vai fazer é o Senhor. Deus vai fazer criar nervos, vai fazer criar carne e vai criar peles. Progressivamente. Nosso Deus é um Deus lindo, ordeiro. Ordeiro. Não precisa você entender muita coisa. Precisa você obedecer. A sua obediência vai gerar uma ação. E a sua ação vai gerar uma bênção na sua vida e na vida dos mortos. Saia daqui com um propósito. Saia daqui com um propósito. Firmado. Eu estou um pouco agoniada. Palavra meio abaianada, né? Mas que muitas pessoas entendem. Eu estou meio incomodada porque eu pedi para o Espírito Santo. Eu quero uma vida. Tirar lá do lodo. Lavar. Tratar. E cuidar dentro da casa de Deus. Do nosso convívio.
isso dia e noite, dia e noite. Para amanhecer ontem, antes de ontem, eu sonhei que eu estava numa sala até pequena, que eu ia lá, era para evangelizar. E eu estava evangelizando 2 homens e uma mulher. Eu cheguei e comecei a evangelizar, eles falaram, não, nós somos espíritas. Eu falei, beleza, é com vocês mesmo que eu quero falar. Entende? Tem pessoas que falam, só tem espírita lá onde eu trabalho. É lá que você tem que ficar. É lá que você tem que profetizar. É lá que você tem que viver com a sua vida. Não como essa artista gospel, que eu não vou falar o nome dela aqui, porque nós não estamos aqui, nem usamos da igreja e nem da nossa voz para denigrir a imagem de ninguém, porque ela vai responder para Deus. Mas profetiza, toma uma atitude diante do seu Deus. Saia daqui e fale, eu quero uma vida, uma, Senhor. Sabe? Vamos começar do vale. Ele começou do vale. Ninguém começa do topo da montanha. Jesus levou Pedro, João e Tiago lá no topo da montanha. E eles viram a glória de Deus. Falou, Senhor, mas aqui está bom demais. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer as nossas barracas aqui. Vamos fazer as nossas tendas aqui. Jesus, o que Jesus falou? Não é hora disso. Não é hora disso. Vamos descer. Vamos lá no vale. Olha para o vale. Olha para o vale. Começa lá do baixo. Tem pessoas que chegam na igreja e já quer, né? Tem pessoas às vezes que falam assim, não me convidaram para pregar, também não vou mais naquela igreja, né? Fica magoado. Quer começar lá de cima. Não é assim. Jesus nos deu o exemplo. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Às vezes Deus pega justamente aquele que não quer estar nessa posição. E Deus pega. Eu gostaria que você orasse agora e falasse com o Espírito Santo de Deus. Confirmasse no teu coração quem é essa pessoa que você vai dar vida. Deus disse, profetiza. Profetiza Ezequiel. Profetiza Maria. Profetiza Felipe. Profetiza. Profetiza sobre os ossos mortos. Profetiza. Assume a sua postura diante de Deus. Assume. Oh Espírito Santo, amado, querido, doce Espírito Santo, o Senhor quer trazer para nós mudança de vida, uma nova etapa, Senhor, com atitude, Senhor, de obediência. E a nossa atitude vai gerar uma ação, e a nossa ação vai gerar uma bênção muito grande, e nós vamos testemunhar, Senhor, como resposta, meu Deus, deste acampamento, como resposta da Tua palavra. Pai, eis aqui a Tua igreja. Se você foi convocado, se você teve esse chamado do Senhor, vem aqui, dobra os seus joelhos. Se você foi chamado especificamente para uma missão específica, vem aqui, dobra o teu joelho. Se você disse assim, olha, o Espírito Santo me falou claramente que é isso que eu tenho que fazer, não vou te colocar à prova e nem você vai dizer nada aqui, mas entre você e o Espírito Santo de Deus, e nós queremos orar por você. Se você sentiu nesta tarde, nesta manhã, este chamado, vem aqui, porque é entre você e Ele, e nós vamos firmar esta aliança, nós vamos firmar este trato, esta revelação, como Deus revelou a Ezequiel, Deus está revelando a você também. Então entra, toma uma postura diante do Senhor. Quem são as pessoas?